Olá, graça e paz a todas vocês. Eu estou aqui em Londrina, né, na casa da minha filha, e eu estava pensando e logo em seguida Deus começou a falar comigo sobre o azeite da viúva e me fez lembrar do 2 Reis capítulo 4, do 1 a 7, e Deus começou a falar sobre fé e ele perguntava o que eu tinha nas mãos para apresentar para ele. Nós passamos momentos muito difíceis onde falta tantas coisas da nossa vida. Muitas vezes falta o ânimo, falta a coragem, né? Porque ânimo é diferente de coragem. Você pode ter coragem para se levantar e fazer tantas coisas, mas não tem ânimo para dar uma palavra para alguém ou fazer algo que você precisa, mas coragem você tem. E nós precisamos dessas duas coisas na nossa vida. E eu pensando em tudo isso, me fez lembrar desta mulher. Essa mulher, ela estava dentro da sua casa. Essa mulher, ela viu que o marido dela já tinha morrido. Ela sabia que o marido dela era um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. Agora ela estava sozinha com 2 filhos na sua casa, devendo credores, devendo pessoas. E a palavra de Deus diz que esses mesmos foram até a sua casa para pegar os seus filhos. Quantas vezes nós estamos igual essa mulher? Estamos com um monte de problemas, um monte de situações que aparecem na nossa vida, no qual ficamos perplexos, ficamos abatidos, ficamos olhando a situação e falamos: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E você olha para um lado, olha para o outro, você não tem nada a não ser a palavra de Deus, você não tem nada a não ser a sua fé, a sua coragem de ir adiante. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela não parou, ela tinha uma chance, ela tinha de fazer alguma coisa. Muitas vezes você também tem que fazer alguma coisa, você tem que sair das 4 paredes e ir atrás de alguém, ir fazer alguma coisa. Essa mulher, ela foi atrás de Eliseu, essa mulher, ela foi procurar um homem de Deus, pedir conselhos, falar para ele o que ela pode fazer. Ela se abriu, ela rasgou o seu coração. E quantas vezes nós passamos por problemas, passamos por dificuldade, passamos por situações e não rasgamos nossos corações, não procuramos ajuda, se fechamos ao ponto de entrarmos muitas vezes numa depressão, numa agonia de alma. Muitas vezes ficar parado não vai resolver nada, ficar simplesmente falando: eu já entreguei na mão de Deus, e não agir não vai adiantar. Essa mulher, ela teve fé e ação, ela creu e foi. Você tem que crer e ir fazer algo para mudar essa situação que você está passando, situação que só você sabe. Só você conhece o que machuca a tua alma. Só tu conhece quando chega a tristeza, a solidão, a dor da angústia dentro de você. Ou quando você olha para um lado, para o outro e diz: e agora, o que eu vou fazer? Então eu quero dizer para você nessa manhã, aquela mulher, ela saiu da sua casa. Ela precisava salvar a sua família. Ela precisava salvar os seus 2 filhos das mãos de homens, de mão de credores. De repente você precisa salvar alguma coisa dentro de você. De repente você precisa salvar algo que está te incomodando, algo que está apertando a sua alma e você está parado. Então Deus diz hoje: saia do seu conforto e vá adiante. Vá à busca de socorro, porque fé sem ação não adianta. Você tem que ter uma ação, você tem que crer, você tem que olhar para essa situação e falar: não, eu não vou aceitar mais isso, não vai continuar assim, eu vou fazer algo por mim mesmo e para mim mesmo. Quando você começar a entender que o Senhor Jesus, ele começa a trabalhar em você a partir do momento que você começa a agir. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, podemos ver que em tudo
em tudo, desde Gênesis a Apocalipse, você pode ver que tudo teve uma ação. Noé entrou na arca, mas antes dele entrar na arca, ele teve uma ação, ele construiu a arca. Então, não adianta nós cruzarmos os braços ou ficarmos parados, não. Nós temos que ir à igreja, ir para o ciclo de oração, ir buscar o Senhor, ir por monte, ir pedir conselhos. Nós temos que ir fazer algo para nós mesmos, não ficar parados. A palavra de Deus diz que essa mulher foi até o profeta, explicou toda a situação do profeta e logo o profeta disse uma palavra para ela, disse: o que você tem? E ela disse: só um pouco de azeite na minha casa. Eu não sei o que você tem. Se hoje Jesus perguntasse para você, tudo bem, você quer um milagre, mas eu quero perguntar para você, o que você tem? O que você apresentaria nas mãos de Deus? O que você tem? É a pergunta desse sábado para você. O que você tem nas tuas mãos? Aquela mulher tinha um pouco de azeite. E o profeta disse para ela: volte para sua casa, não conte nada a ninguém. Se tranca ali e o pouco de azeite, pegue bastante vasilhas e despeje todas nelas. Eu não sei qual seria a receita ou o que Jesus ia falar para você. Mas uma coisa eu te digo, se você tiver pelo menos algo, Deus pode fazer muito, mas muita coisa. A palavra do Senhor diz: se você tiver fé do grãozinho de mostarda, você pode mudar tudo. Então, que seu coração possa entender que não adianta ficar parado, ficar triste, ficar angustiado, ficar, sem saber o que fazer. Você tem que ter ação, você tem que agir. E quando você age, você pode ter certeza que quando você dar um passo, Deus vai dar 10 para você e por você. E aí você vai começar a ver as coisas caminhar, as coisas se movimentar. Aquela mulher, ela não contou nada a ninguém, pediu vasilhas emprestadas e colocou ali em sua casa. E em silêncio ela começou a despejar as vasilhas e ali fazer aquilo que o profeta tinha dito. Eu quero dizer que o pouquinho que você tem vai poder se derramar cada vez mais na presença de Deus. Porque o pouquinho que você tem, essa tua fé, que é tão pequena, vai se multiplicar, vai se derramar e Deus vai agir em seu favor. Mas é necessário crer, é necessário ter uma ação, é necessário chamar a atenção de Deus. Eu quero contar algo para você. Eu gosto muito dessa frase, chamar a atenção de Deus, porque todas as vezes que eu vejo que minhas coisas estão paradas, parece que Deus me sacode assim, diz: eu estou aqui, faça alguma coisa para me chamar minha atenção, para que eu te ouça. E eu gosto disso. Quando eu começo a ficar, tá tudo bem, tá tudo legal, e aí vem a prova, aí é como um chacoalhão, aí eu tenho que acordar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que chamar a atenção de Deus, ou através de um jejum, de uma adoração, ou algo que eu fale: Deus, eu estou aqui, uau, eu preciso do teu socorro, eu preciso que tu me veja. E quantas vezes nós não somos assim? Nós só gritamos, só falamos, só berramos na hora da prova, na hora que as coisas estão apertadas e que podemos, aquele rosto seco, sem lágrima, agora começa a chorar porque tá doendo, tá machucando. E aí você começa a ver o movimento de Deus. Você muitas vezes não entende por que precisa passar por prova para poder buscar a Deus. Eu também muitas vezes não entendo. Eu falo: Deus, eu não quero passar por prova para poder te buscar. Eu quero te buscar para poder entender e poder agradecer aquilo que tu é na minha vida. Mas infelizmente é muito difícil. Nós só realmente entramos no quarto de oração com guerra, entramos em peleja quando passamos por apertos, por prova. E aquela mulher, a palavra de Deus diz que ela colocou vários
azeites dentro das vasilhas. Só que chegou uma hora o azeite, as vasilhas terminaram, mas não o azeite. Aquilo que Deus te dá, ele nunca termina. Termina aquilo que você coloca nele e coloca pouco. Mas quando você coloca nele aquilo que é muito, mas muito grande, nunca termina. Quanto mais ele derrama em você, mais cheio, mais quantidade, mais algo dentro de você vai saindo. Mas quando você não tem nada, como aquela mulher, quando ela disse, pegue mais vasilhas, e aí o azeite parou porque ela não tinha mais vasilhas, é porque ela já não tinha mais nada para dar. Não queira não ter nada para dar para Jesus. E seja sempre uma pessoa de coração aberto, de mente aberta, para o azeite começar a descer, descer, descer. O azeite começar a ir até sobre você e encher, 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 ao ponto de nunca parar. E esse azeite sempre estar contigo por onde quer que você vá. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Assim diz a palavra de Deus. E aquela mulher diz que aquele azeite, a história diz que aquele azeite não parou. O que parou foi a vasilha. Ela não tinha mais vasilhas para dar. Então eu quero dizer nesse dia de hoje para você 3 coisas. Saia da situação do problema. Saia. Tenha uma ação. E em segundo lugar, comece a ter fé ao ponto de nunca faltar vasilhas para o azeite de Deus sobre a tua vida, para a abundância de Deus na tua vida, para o socorro de Deus na tua vida, para a alegria de Deus na tua vida. Que nunca falte isso e que você sempre esteja prontas para receber aquilo que Deus tem para colocar na vida de vocês. Está pronta para receber aquilo que Deus tem para você. É Deus olhar para você e falar, puxa, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela, porque grandes coisas eu posso fazer nessa vida, porque ela está aqui para me servir. Que Deus possa olhar para você e ver em você um servo, uma serva obediente, capaz de entender o amor de Jesus, entender desse amor maravilhoso que transborda, este amor que quando estamos tristes nos traz alegria, este amor quando nós estamos abatidos nos traz força, esse Deus que nos preenche cada vazio, cada cantinho do nosso coração, e Ele é o único que pega na nossa mão e diz todos os dias, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Então é esse bom ânimo, esse esforça-te que nós temos que ter todos os dias para andar, sabe, de cabeça erguida na presença do Senhor. E que você possa entender que aquela mulher, ela conseguiu encher todas as vasilhas. E a palavra do Senhor diz que ela foi e viveu da venda daqueles azeites, pagou todas as suas dívidas, ainda sobrou para ela viver do resto. Vai sobrar na tua vida alegria, vai sobrar na tua vida temperança, vai sobrar na tua vida sabedoria, vai sobrar na tua vida tantas coisas que tá ali faltando, vai sobrar, sabe por quê? Para você poder dar e não mais pedir emprestado, não mais ficar, sabe, preocupada. Vai sobrar ao ponto de você falar, Deus, muito obrigado, porque agora eu posso ajudar. Muito obrigado que agora eu não preciso pedir, mas sim me apresentar e dizer, eu ajudo. Como é maravilhoso, né? A palavra do Senhor Jesus. Eu não quero estar com as minhas mãos vazias. Foi isso que eu falei para o Senhor hoje. Não, Senhor, eu não quero ter as minhas mãos vazias. Eu quero ter as minhas mãos cheias, ao ponto de falar ao Senhor, toma aqui.
Eu tenho um pouquinho, é muito pouquinho o meu azeite, mas transbordai-o, mas enchei-o, mas deixai ele se derramando ao ponto de soberbejar, ao ponto de ficar algo tão grande que as pessoas vão estar na minha volta e, sabe, e vivendo os meus milagres como eu também estou vivendo. E que você possa viver o dia de hoje isso. Então não se esqueça, tenha algo nas tuas mãos, saia, tenha uma ação. Fé sem ação não dá certo. Tenha, sabe, nas tuas mãos algo e tenha a ação. E a sua fé, com certeza, ela vai mover. Com certeza a tua fé vai transbordar. Com certeza a tua fé vai, sabe, chegar a um limite lindo na presença de Deus. Então descansa o seu coração, fique com essa palavra e guarde ela, entenda, tenha um pouco de azeite, que você vai ver a multiplicação. Deus abençoe.